Aí eu ficava assim, caraca, meu irmão, que doideira, como é que eu vim parar aqui, sabe? E aí meio que eu entendo um pouco o que você tá falando nesse sentido, de que, putz, eu não sabia que dava pra eu chegar aqui, né? Putz, então, quando tu sai, quando o Thiago tá falando aquele discurso ali pra você, eu queria saber o que passou pela tua cabeça de verdade, porque a tua reação, ela é icônica. É tipo, 24 milhões de pessoas estão me seguindo agora. Qual seria a tua A reação? minha reação, eu acho que eu ia ficar... Putz, cara, o que vem depois? O que será que eu vou fazer agora com Pronto. essa galera toda? Um susto. Um susto. É um susto. Na hora, eu tinha passado muitas coisas difíceis e eu estava muito machucada e vulnerável. Apesar de já estar bem lá dentro, eu me quebrei muito ali. E quando ele foi falando das coisas, eu fui falando assim, pô, velho, fez sentido. Então, as pessoas me ouviram, eu já estava muito satisfeita. Uhum. E na minha cabeça, eu tinha dado orgulho. O meu propósito maior, óbvio que era ajudar minha família financeiramente, mas dar orgulho aos meus. E na minha cabeça, eu pensava, tava a minha mãe. Quando ele começou a falar que o discurso inteiro ele começa devagarinho, falando quando você queria dialogar, ninguém acredita, né? Ela é falsa e era tudo verdade. Coloca ela... sei lá, era tanta coisa, agora eu tô confusa. Mas ele falando das coisas começou a encaixar como um quebra-cabeça. E aí o meu pensamento falava, caramba, eles viram. Então eu realmente não estava sozinha. E essa palavra, eu não estava sozinha, já estava na minha cabeça. Quando ele falou, eu já estava. E eu falava assim, então é verdade, ó, eles viram. Foi fazendo sentido. Quando ele vai levando pro fim, quando ele fala isso, quem tá dizendo não sou eu. Na minha cabeça, ele ia me consolar e eu ia ganhar o prêmio moral no sentido de... realmente fez sentido. Vem pra cá que sua mãe tem orgulho de você. Na minha cabeça, ele ia falar isso. Quem tá dizendo isso não sou eu. É a sua mãe que tá esperando você aqui. Pode vir. Só que aí, quando ele falou, são seus 25 mil... Quebrou uma expectativa de um jeito que parecia que eu tinha tomado um soco no estômago, bicho. Eu senti um gosto de mercúrio. Por Deus, eu senti um gosto de mercúrio na boca, na hora. Como se fosse sangue. Tum! Aí eu... Hã? Aí na minha cabeça, e agora? Tipo, eu buguei. E agora? O que é que eu vou fazer? Primeiro, meu sonho acabou. Eu queria ser delegada, defensora. Não... Como assim? Mudou a rota. E aí eu falava, o que é que esse povo quer ver? Porra, 24 milhões de pessoas vão ver o quê? Que eu não mexo nem na internet. Não existia a possibilidade de Juliette, famosa, influenciadora, artista. Não existia. Suponho que uma Juliette formada em direito, trabalhando, já era... Nossa, Já era consegui. o top. Já era grande, mas pra mim era o único caminho possível. Era terminar ali, botar um salãozinho pra me manter, continuar estudando pra concurso público e felizes para sempre. Quando quebrou a expectativa, meu irmão, era um gosto assim na boca. E aí eu falei, o que é que esse povo quer ver? O que é que eu vou fazer da vida agora? Aí eu vou, mas assim, muito feliz e muito grata. Tu é doido. Sabe quando você morre que passa o filme? Eu vivi isso naquela hora ali. Que Deus pega você, né? Quem acredita em Deus. Foi isso aqui que você fez. Deu tudo certo ou deu tudo errado? Eu vivi aquilo ali na hora. Foi isso. Entendo. Esse gosto de mercúrio na boca do susto, pra uma coisa boa, é até bom, né? Agora, 24 milhões de seguidores, quando você sai dali, eu suponho que tem uma galera que fica... Como é que tu fez pra, fazer isso dar certo? Por quê? Como você disse, o que essa galera quer ver? O que eu vou apresentar aqui? E aí, sei lá, você acabou virando cantora e tudo mais, e mostrando um monte de coisa da tua vida depois pros seus 24, agora 30 e tantos milhões de seguidores. Mas o ponto tem ali aquele momento de sair e começar a viver isso, né? Essa transição para uma do que você estava fazendo, direito e tudo mais, querendo advogar, querendo passar no concurso público. Não, eu já era advogada há anos. Sim, então. Querendo passar no concurso público e tudo mais, para mudar isso para uma influenciadora. E aí, imagina, de repente você... Assim, quando você entra no Big Brother, já tá todo mundo te olhando, que já deve ser uma virada muito sinistra, mas aí quando você sai, você tem de fato uma galera que te ama, e quanto mais gente te ama, mais gente te odeia também, tem que lidar com tudo isso, e a cabeça de uma pessoa que 3 meses atrás
tava lá no teu lugar e tudo mais, pra uma parada, uma disposição nacional. Cara, como é que funcionou a tua cabeça nesse momento? E tu tava com 30 e pouquinho, 31, vai? 31 anos. Cara, eu acho que a minha bagagem, a minha compreensão de mundo, a minha compreensão das pessoas, o meu autoconhecimento de quem eu era, as certezas que eu tinha, me ajudou muito. Porque eram tantas possibilidades e oportunidades, mas o cerne disso era, tudo isso tem que se encaixar quem eu sou. Tá. Eu não vou sair daqui. Eu posso acrescentar cada pedaço disso. Internet, música, fama, dinheiro, tudo. Desde que caiba aqui. E eu sempre fazia esse exercício. Isso aqui faz sentido com a Juliette que eu sou, com as certezas que eu tenho? Sim. Mas foi um desafio muito grande, porque eu precisei ressignificar até o que eu entendia por felicidade. Porque felicidade para mim antes era passar no concurso público, ajudar a minha família, tomar uma cervejinha no boteco, copo sujo e ser feliz. E depois eu comecei a ter que pensar em outro. Caramba, isso aqui seria legal viver. E cantar com Gilberto Gil ao vivo. E fazer isso. E apresentar, e cantar, e fazer um show. Lugares que eu nunca tinha acessado na minha mente. A Juliette entrou lá com estratégia de ser cantora, de ser famosa. Nunca, jamais. Então, eu ressignifiquei. Agora, um peso muito grande. Porque é difícil estourar do jeito que eu estourei e dar certo? Mas é muito difícil manter. Porque você tem que desenvolver uma musculatura que não dá tempo. Eu não tive esse exercício aos poucos para me fortalecer e segurar o BO. Eu tive que segurar o BO sem conhecimento desse universo. E aí eu digo, o meu pé no chão, a minha vida, tudo que eu vivi antes, segurou a onda. Tu conseguiu manter uma sanidade mental legal ali? Não. Cara, não. Entre trancos e barrancos. Porque quando eu saio, não é aqueles felizes para sempre ali, não acaba ali, né? É vida, não é filme. Aí tem a outra fase, que são os desafios, enfim, questões mentais, psicológicas, de vida, mas também tem muita felicidade nesse caminho. E eu saí equilibrando, olhando o que eu ganhei e abrindo mão do que perdi mesmo, assim, tá bom, foi. Entendi. E aí tu tinha o cuidado, tu prestava atenção em saúde mental antes disso tudo? Muito. Eu vivi muitos traumas na minha vida, então eu já precisei de ajuda para administrar tudo isso desde cedo. Eu perdi uma irmã muito nova, tem todo esse rolê. Então, desde que eu vivi o luto da minha irmã, eu já fazia acompanhamento psicológico desde então, lia muito, entendia muito quem eu era e sabia lidar com as minhas cicatrizes para não se perder mesmo, assim. Então, quando eu entrei no Big Brother, eu já tinha estudado muito sobre autoconhecimento, me entendido muito, entendido que eu não venho do mesmo lugar dos outros, então eu tenho outros traumas, outras coisas, preciso lidar de forma diferente. Enfim. Entendi. Minha vida já tinha me preparado direitinho, sabe? Pra se inscrever no Big Brother foi a primeira vez que tu se inscreveu? 3 ou 4 vezes, em anos alternados. Eles não me queriam, eles não me achavam interessante. Eu acho que o que será que convenceu nessa última vez? Eu peguei um fight com o Boninho um dia. Eu fiz várias inscrições e eles me achavam zero interessante. E aí eu não passava nem da primeira etapa. E eu cheia de expectativa. Não era que era o projeto da minha vida, mas era como se fosse tipo loteria, que o cabo sabe que não vai ganhar, mas joga de vez em nunca. Pronto. Entendi. Ou eu, né? Já fazia. Mas era isso. Fazia tudo que eu precisava fazer e me inscrevi no Big Brother de vez em quando, porque as clientes falavam assim. Eu era maquiadora, né, também. E as clientes falavam, Juliette, tu conta história tão bem, tu é tão carismática, por que tu não vai pro Big Brother? Sempre me falavam isso. E eu ficava com aquilo, meu irmão, e se eu fosse ganhasse uma grana? Já ajudava aqui o rolê, né? Ok. Me inscrevi uma vez, nada, 2 vezes, nada, 3. Aí me enfezei, também falei, não quero mais. Passou mais 2 anos. Aí, de última hora, meu irmão falou, Juliette, se inscreve esse ano. Aí eu falei, oxe, eles não me querem não, pô, já fiz entrevista. Teve um dia que eu fui para Salvador com minha mãe. Primeira vez que minha mãe andou de avião, eu paguei não sei quantas vezes a passagem dela para ir fazer uma entrevista e eles não me botaram. Aí eu vou ficar sonhando com isso, não, tal. Aí eu peguei, ele falou assim, eu falei, tem que fazer vídeo, eu não tenho tempo para fazer vídeo, não, eu tô estudando para concurso. Ele falou, manda o vídeo antigo, eles não vão nem saber que é o antigo, já que eles não te queriam mesmo. Falei, tá bom, mandei o mesmo vídeo antigo.
tipo, em 2021, eu mandei o vídeo de 2019, sei lá. Me chamaram, eu fui passando, fui me entusiasmando. Até a hora que eles pediram exame de vista, eu falei, opa, exame de vista, então eu vou entrar. Aí já fiquei ali e, enfim, deu certo.